pensa, do outro crê, daquilo que vive, precisa ser preservada. O tempo de Jesus, uma luta constante. Enquanto Jesus e seus discípulos falavam da esperança e do amor, da unidade, a palavra contrária vinha forte. E possivelmente o coração dos discípulos também ficava com aquele receio, aquele medo. Quando a tempestade era grande demais, quando as provações eram grandes demais, com certeza esses discípulos, de momento ou outro, pensavam: somos poucos, não vamos conseguir, somos poucos, não vamos dar conta. Meu irmão, minha irmã, não é a intensidade, aliás, não é a quantidade de pessoas, mas é a intensidade da sua oração. Você pode falar assim: padre, eu sou sozinha lá em casa, meu marido não reza, meus filhos não rezam, não vão na igreja. Um senhor chegou para mim esses dias atrás, aqui na sacristia, emocionado. Ele disse para mim: padre, como que eu faço? Eu eduquei meus filhos na religião, na igreja, na fé, e hoje eles são casados, nunca vai na igreja, não reza, não fala de Deus, e pior, os meus netos não estão sendo criados na religião e na fé, estão aí, o que eu faço? Eu disse para ele: reze, continue rezando, perseverante, para que Deus possa tocar o coração deles, porque em algum momento desta existência serão tocados, porque há no coração a decisão, há no coração o livre-arbítrio, há no coração situações que nós outros não conhecemos, só aquele que está ali sabe. Da minha parte, eu preciso continuar perseverante. Então parece que eu sou pequeno e pouco diante daqueles que convivem comigo, mas não se sinta assim. Continue perseverante na oração, a oração de intercessão, que nos eleva a uma missão tão forte. Quando rezamos pelo outro, quando intercedemos pelo outro que está cego, que não vê o erro que está à sua frente, quando rezamos pelo outro que está doente, continue, a nossa oração nos une. Por isso aqui Jesus fala para esses discípulos esta parábola, para que eles não desanimem na oração e na intimidade. A missão é muito maior. Por mais que os nossos passos parecem tão curtos diante da rapidez do mundo e das coisas, por mais que pareça que a nossa atitude, a nossa perseverança, embora a resposta venha de modo tão picado, tão frágil, mas ela virá. É assim, paulatinamente, todos os dias um pouquinho, nós vamos celebrando o caminho, e o amor, a vida, vai ser maior do que tudo aquilo que outrora foi celebrado e não é entendido. Por isso ele vai dizer assim: de um homem juiz e de uma mulher, uma viúva, dois personagens da parábola de hoje. Este juiz, ele traça muito bem a personalidade deste juiz. Não temia Deus, não temia Deus, um homem com certeza duro, difícil, um homem que não respeitava as pessoas, vai dizer a palavra. Ele não respeitava homem algum, um homem rude, fechado, talvez marcado com alguma realidade da história, um homem frio, não tinha sensibilidade com as realidades que estavam à sua volta, ou com as pessoas que precisavam dele. E havia uma viúva, e a viúva no Evangelho é sinônimo daquele que é abandonado, daquele que é excluído, daquele que vive a solidão. São os frágeis daquele tempo e do nosso tempo, são os marginalizados daquele tempo e do nosso tempo.
esta viúva representa. E esta mulher, ela insistia com esse juiz para que ele fizesse justiça, batia a porta 1, 2, 3 vezes, várias vezes ela fez. E o juiz, cansado de ver essa mulher batendo a sua porta, disse: eu não temo homem algum, eu não temo a Deus, eu vou fazer o que ela está pedindo para ela me deixar em paz. A palavra está dizendo, ele fez a justiça pela insistência desta mulher, pela insistência dela, a justiça foi recebida. Meu irmão, minha irmã, Deus não é como esse juiz da palavra de hoje. O contrário do que nós estamos falando é que Deus é amor. Se esse juiz fez justiça, não sendo bom, imagine o Pai eterno, que é Deus puro amor, o que Ele não fará pelos seus filhos, o que Ele não fará por mim, por você. Se eu pedisse para levantar a mão, quantos já receberam graças e bênçãos? Tenho certeza, uma maioria, ou todos nós aqui, levantaríamos as mãos para proclamar uma vitória, uma presença de Deus na minha vida, daquilo que celebrei e celebro. Meu irmão, minha irmã, é preciso, como esta viúva, continuar perseverante e olhar para o mundo com amor. Porque se você olha para o mundo com amor, a sua presença será de amor. Porque não se trata da oração pela oração, mas é a oração que nos conduz a algo novo, uma oração que vai transformar a nossa vida, uma realidade que vai me fazer ver o mundo diferente. Por isso a palavra vai dizer aqui também, olha, o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Por que essa palavra deste lugar? De que fé ele está falando? Dessa nossa fé que vivemos de modo testemunhal? Ele está falando da fé da nossa intimidade? Ele está falando da nossa devoção, daquilo que celebramos do coração? Não, ele está falando muito mais do que isso. Ele está falando, será que a insensibilidade deste mundo, as distâncias que este mundo sempre celebra,